Ao longo dos anos, como professor e estudante do inglês, eu percebi os erros que as pessoas cometem que impedem que elas cheguem à fluência no idioma. E o pior, muitas pessoas cometem esses erros sem perceberem que estão cometendo, fazendo com que elas estudem por anos sem ver evolução. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou mostrar 4 duras verdades que todo mundo que está aprendendo inglês precisa saber para conseguir evitar essas armadilhas. O primeiro ponto é que a maioria das pessoas não sabem como estudar. E para você conseguir aprender qualquer coisa, principalmente algo complexo, como um idioma diferente do seu, você precisa aprender aquilo de maneira eficiente através do estudo. E as pessoas muitas vezes não entendem como estudar funciona, né? Elas não sabem o básico, né? Por exemplo, eu já tive situações na primeira aula com alunos novos, né? Que eles não sabiam que tinham que trazer lápis para a aula, sabe? Tipo, não passava pela cabeça deles que anotar seria algo importante. Porque muitas vezes a gente tem a impressão de que aprender algo novo é como preencher um reservatório, é como preencher a sua mente, né, com informações novas, né? Você vai assistir a aula e você vai ouvindo aquela informação e aquele livro vai entrando na sua cabeça e você aprende. Mas não é bem assim que funciona, né? Esse é um conceito bem antiquado, né, que a galera pensava lá muito antigamente, né? Tanto que o Paulo Freire criticava isso na questão da educação bancária, né? Em que o aluno enxerga a cabeça dele como um reservatório e o professor é alguém que vai lá e deposita o conhecimento na cabeça dele como se fosse um banco, né? E não é assim que funciona, né? O cérebro humano é complexo e ele precisa de tempo para processar as novas informações. E quando você está anotando o que você está aprendendo, anotando palavras novas, por exemplo, expressões novas que você acabou de aprender, você está dando tempo para o seu cérebro digerir o que você acabou de ver, porque a mente humana não é um computador. Da mesma maneira, as pessoas não compreendem a importância da revisão. Né? Eu vejo muitos alunos reclamando que eles aprendem uma coisa na aula e na outra eles esquecem, né? Não só comigo nas minhas aulas, antes que você fale que eu seja um professor ruim, antes que você fale que eu sou um professor ruim, né? Não é só nas minhas aulas, eles reclamam isso em todas as situações, né? Ah, muitas vezes eu fiz curso de inglês, mas eu sentia que eu não aprendia, né? Porque eu aprendia na hora e depois eu esquecia, né? E isso acontece porque as pessoas não entendem que a revisão é muito importante, né? Como eu falei, o cérebro humano não é um computador que você vai lá, insere informação nova, aperta Ctrl S, salva e pronto, aquilo fica para sempre, né? Não é uma máquina, né? Para o seu cérebro de fato relembrar de uma informação nova, ele precisa ver aquilo muitas vezes, né? E isso parece um processo complicado, mas não é. É um hábito simples que você coloca na sua vida de revisar o que você já aprendeu, que muda totalmente, né, o seu processo de aprendizado. Você consegue aprender mais rápido e lembrar das coisas que você aprendeu antes e usar aquilo no futuro em conversas reais. Então, em resumo, as pessoas muitas vezes elas não sabem estudar e isso já deixa tudo mais complicado, porque se você não estuda direito, você não vai conseguir aprender, né? Se você não estuda de maneira eficiente, realmente você vai ali assistir um monte de aula, você vai gastar um monte de tempo estudando inglês, mas você não vai aprender de verdade. Então, eu vou dizer para vocês 3 princípios básicos de como estudar de maneira eficiente, que se você aplicar, eu tenho certeza que você vai conseguir aprender muito melhor qualquer coisa, inclusive o inglês. Olha, o primeiro princípio é você anotar o que você aprende. Anote os pontos principais, anote as palavras em contexto de frases, porque quando você faz isso, né, você está dando tempo para o seu cérebro digerir aquele novo conhecimento. Eu sei, é chato, mas é necessário, né? É necessário você anotar as coisas que você aprende para você reter melhor. Segundo princípio, revisão. E você vai revisar recuperando as informações. Ou seja, quando você for estudar uma frase que você aprendeu na última aula, você vai escrever a frase em inglês e a tradução. Na hora que você for estudar, você vai tampar a tradução, você vai olhar para aquela frase e vai fazer um esforço mental para você conseguir lembrar qual era o significado daquela frase, né? E esse princípio serve para qualquer coisa, né? Aprender um conceito novo no inglês ou em qualquer outra coisa, né?
tampa a parte que você escreve a resposta e tenta lembrar o que você aprendeu na última aula. Porque esse esforço que você faz de tentar lembrar o que você estudou no dia anterior ou na semana anterior, vai fazer que a conexão fique mais forte e que você lembre com mais facilidade na próxima vez. É como se você estivesse treinando um músculo na academia. O terceiro princípio é da repetição espaçada. Já foi comprovado que você aprende melhor quando você revisa uma informação que você está começando a esquecer, né? E para você fazer isso de maneira automatizada, eu recomendo o Anki, porque quando você usa o Anki ele tem um sistema em que ele sabe exatamente quando te mostrar uma informação nova. Eu tenho um vídeo no canal em que eu ensino como usar o Anki. Eu recomendo que você assista porque vai te ajudar bastante nessa parte da repetição espaçada. Se você seguir esses 3 princípios simples, você já vai estar estudando melhor do que 99% das pessoas. E você vai conseguir aprender inglês muito mais rápido ou qualquer outra coisa. O segundo ponto é a consistência. Infelizmente, não adianta nada você estudar 8 horas de inglês no sábado e depois nunca mais estudar ali durante a semana. Quanto menos ainda você ter 1 hora de aula na semana e depois não praticar inglês durante a semana. Desse jeito o seu progresso vai ser muito mais lento do que poderia, porque a consistência é muito importante pelo motivo que eu falei lá no nosso primeiro ponto, né? A nossa mente, ela não é um computador, né? E para você conseguir gravar as informações, aprender palavras novas constantemente e realmente gravar elas para usar em conversações, no futuro, em conversas no futuro, você vai precisar de ver aquilo várias e várias e várias e várias e várias vezes. Por isso que a consistência é importante. Mas a boa notícia é que você não precisa estudar horas por dia para aprender inglês. Você precisa apenas ter regularidade. Eu, quando estava aprendendo inglês, eu estudava apenas 1 hora por dia e em cerca de 2 anos e meio a 3 anos eu cheguei à fluência. 1 hora por dia é muito mais tranquilo do que você estudar 3, 4 horas em 2 dias no fim de semana, por exemplo, e vai fazer muito mais a diferença. Então, o que eu recomendo para você, para conseguir ter essa consistência, é algo que eu aprendi no livro Hábitos Atômicos, em que o autor ele ensina maneiras cientificamente comprovadas de como desenvolver novos hábitos na sua vida, E o grande lance é que você precisa fazer o inglês se tornar um hábito, E a dica que eu tenho para você é definir um horário fixo para estudar um idioma, Um horário fixo e não negociável. Quando eu estudava inglês, por exemplo, lá na minha adolescência, quando eu comecei, o meu horário fixo era 1 da tarde, que é quando eu chegava da escola, almoçava, e sempre, 1 hora da tarde, de 1 às 2, eu fazia esse estudo, Eu não sei da sua rotina, eu não sei se você tem 1 hora disponível, mas com apenas meia hora todos os dias, você vai conseguir fazer um progresso muito maior do que se você tentar compensar tudo em um dia só, por exemplo, Então, escolha um horário fixo na sua rotina para estudar o idioma e faça com que esse horário seja não negociável. No início vai ser difícil, mas ao longo dos dias você vai se acostumar e aquilo vai se tornar automático, igual escovar os dentes, que você nem precisa pensar em, nossa, será que eu vou escovar o dente? Você simplesmente vai lá e escova os dentes, Pelo menos eu espero que você escove os dentes, Brincadeira, brincadeira. Mas enfim, você entendeu, Um hábito no início é difícil, mas depois com o tempo se torna mais fácil. E a outra dica para tornar o inglês um hábito é saber exatamente o que fazer. Porque se você deixar vago demais, se você pensar assim, vou estudar inglês, e você não sabe nem exatamente o que você vai fazer, Aí você vai lá, começa a ouvir música, você começa a ver clipe, aí depois você começa a viajar na maionese, na hora que vê você já está vendo um clipe de música em português e está misturando as coisas. Desse jeito vai ser complicado, Você precisa ter um método, você precisa saber exatamente o que fazer. Eu tenho uma playlist aqui no meu canal do YouTube em que eu compartilho o método que eu usei para aprender inglês sozinho, do zero, E você pode usar isso como base, Acredito que vai te ajudar bastante, mas o importante é você encontrar um método específico e saber exatamente o que você vai fazer de antemão, Para quando você chegar a esse horário não negociável que você estudar, você não precisa parar para pensar muito no que você vai fazer. Você já sabe o que vai fazer, você já tem uma rotina específica, e isso vai te ajudar bastante a transformar o estudo no idioma em um hábito. Tá gostando do vídeo até agora? Tá achando útil? Então já se inscreve no canal, porque aqui
quase toda semana tem vídeo novo te ajudando a levar o seu inglês para o próximo nível. O terceiro ponto que faz as pessoas fracassarem ali em aprender um novo idioma é ter expectativas irrealistas. Ou seja, muitas pessoas desistem de aprender inglês depois de um ano estudando, por exemplo, porque acreditam que com aquele tempo que elas já estudaram, elas deviam estar mais avançadas, né? E eu já vou adiantando, para você ficar fluente do zero, e estudando todos os dias, né? Um ano não vai ser suficiente, mas as comparações injustas com outras pessoas que supostamente aprenderam mais rápido, e comparação com, às vezes, pessoas que você vê na internet que fizeram cursos milagrosos, que aprenderam inglês em 6 meses, 3 meses, faz com que muita gente pense que está atrasada, né? Que o progresso que a pessoa está fazendo não é suficiente, mas isso não é verdade, né? Você não sabe a realidade da outra pessoa, né? Muitas vezes, a pessoa com quem você está se comparando, que aprendeu inglês mais rápido do que você, ela teve mais tempo para estudar o idioma, ela já tinha uma base melhor do que você quando ela começou a fazer um curso X ou Y, né? Muitas vezes, às vezes também ela pode ser simplesmente uma pessoa mais jovem. Todo mundo sabe que pessoas mais jovens aprendem mais rápido, né? Não estou falando que pessoas mais velhas não podem aprender ou não conseguem aprender bem, mas se você comparar em média uma pessoa mais velha com uma pessoa mais jovem, a pessoa mais jovem tende a aprender mais rápido, né? E aí às vezes você fica se comparando com essas pessoas que fez um curso específico e ficou fluente em um ano, mas você não sabe se aquela pessoa, quando começou a fazer aquele curso, já não tinha mais conhecimento de inglês anteriormente, né? Ou se aquela pessoa não teve mais tempo para estudar do que você, né? Ou se aquela pessoa tinha outros fatores que você não está ciente, né? Que fez com que ela aprendesse mais rápido do que você. O meu ponto é, todo mundo tem a sua própria história, e para você não enlouquecer nesse mundo de redes sociais, você precisa comparar o seu progresso com o seu progresso, né? Você precisa comparar você com você mesmo, né? Você não pode ficar se comparando com outras pessoas, porque nesse mundo de redes sociais as aparências mentem e você não está ciente de tudo que passa na vida das outras pessoas para poder se sentir mal por não ter os mesmos resultados que aquela outra pessoa. A mesma coisa na questão da pronúncia. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de conteúdo na internet, mas principalmente no Instagram, parece que está na moda, né? Alguns gurus aí que ficam vendendo curso de inglês, ficar criticando o sotaque de outros brasileiros, né, que estão aprendendo inglês, falando que eles estão pronunciando, que eles estão falando igual indianos, né? Como se isso fosse algum tipo de demérito, né? Porque a Índia, não sei se você sabe, ela foi colonizada pela Inglaterra, portanto, a língua oficial deles é o inglês, né? Mas eles têm essa pronúncia diferente pelo mesmo motivo que nós brasileiros falamos português de Portugal de maneira diferente, né? O nosso português mudou, né? Hoje ele não é mais português de Portugal, é português brasileiro, mesma coisa lá na Índia, né? Mas isso não quer dizer que o nosso português esteja errado, isso não quer dizer que o inglês da Índia esteja errado, né? Mas essas pessoas, né, gostam de trazer essa narrativa, né, de que as pessoas falam igual indiano, fulano de tal fala errado, e não sei o que, não sei o que, né? E quando você vai ver, né, esses gurus, geralmente, né, de fato, eles têm um sotaque americano impecável, né? Mas quando você vai analisar a vida deles, é quase sempre do mesmo jeito, né? Foram alfabetizados nos Estados Unidos, aprenderam inglês desde a infância, fizeram intercâmbio e etc, né? E aí esse cara vai vir fazer você se sentir mal porque você não está pronunciando exatamente como o americano pronuncia, sendo que ele só consegue ter esse sotaque perfeito que ele tem porque ele estudou desde a infância, né? Isso faz toda a diferença, né? Já tem pesquisas, né, que mostram que as pessoas que aprendem inglês depois dos 12 anos de idade dificilmente conseguem eliminar totalmente o sotaque, né? Então, por isso que você tem que tomar cuidado com a comparação injusta, porque às vezes você está aprendendo inglês e aí você fala alguma palavrinha diferente, um pouquinho diferente do que um americano falaria, assim, de maneira perfeita, e vem um infeliz falar que você está falando errado, né? Que você tá falando igual indiano, como se isso fosse algum tipo de demérito, sendo que essa pessoa que está te criticando, muitas vezes não sabe falar inglês, né? Mas quando fala inglês, quando tem esse sotaque perfeito, é porque ela teve diversas oportunidades de aprender o idioma lá
na infância, né, de ser alfabetizado nos Estados Unidos, e aí fica fácil de julgar as outras pessoas que não tiveram a mesma oportunidade. Então tome cuidado com comparações injustas. Você, como brasileiro, aprendendo inglês depois dos 12 anos, você nunca vai ter um sotaque igual de um americano. Então não tenha vergonha de praticar sua fala, não tenha vergonha do seu sotaque, porque isso é algo que você não pode controlar e isso é algo que não faz sentido você ter vergonha, porque é simplesmente o jeito que as coisas funcionam. O quarto ponto que faz as pessoas não aprenderem inglês é querer comprar o inglês, né? Muitas vezes a pessoa compra um curso e acha que isso vai ser o suficiente para aprender o idioma, né? Mas você precisa fazer a sua parte, né? Uma aula só por semana, se você contrata aulas particulares, por exemplo, né, ou faz um curso de inglês e você tem uma, duas aulas por semana, isso não vai ser o suficiente para você aprender inglês. Você precisa praticar um pouco todos os dias. Esses cursos e essas aulas são muito úteis, vão ser muito úteis, principalmente para praticar a parte da conversação, vai fazer você aprender de maneira mais rápida. E principalmente se, né, nessas aulas ou cursos te ensinarem como estudar, como praticar o inglês durante os outros dias, isso vai te ajudar bastante a aprender mais rápido. Porém, você precisa fazer a sua parte, né? Não basta você ficar comprando coisas achando que isso vai resolver o seu problema, porque o principal é você fazer a sua parte, né? O mais importante é você saber esses 3 pontos que eu te falei antes, né? Saber estudar de maneira eficiente, ter consistência, não se comparar com outras pessoas, se comparar apenas com você mesmo, para você ter motivação, né? Se você seguir esses princípios, você com certeza vai conseguir chegar no seu objetivo de aprender um novo idioma. E é claro, muito cuidado com promessas sensacionalistas na internet, porque tá cheio de cursos que prometem fluência em 3 meses, 6 meses, em 1 ano, mas você precisa ter em mente que você não consegue comprar um método milagroso. Você precisa estudar, você precisa se esforçar e tudo isso fica mais fácil quando você sabe o que está fazendo, quando tem um profissional te ajudando, né? Por isso que nas minhas aulas de inglês eu vou muito além de apenas encontros semanais em que a gente vai praticar a conversação, né, de maneira prática, o que vai te ajudar bastante a aprender de maneira mais rápida, né? Mas eu ensino também como você pode estudar ao longo da semana, eu te dou instruções específicas do que você precisa fazer personalizadas para a sua situação específica, o nível que você se encontra, os objetivos que você tem. Isso vai fazer com que você evolua de maneira muito mais rápida do que se você estivesse estudando sem ajuda. É como eu falei, né? Você contratando as minhas aulas, você não vai comprar a sua fluência, você precisa fazer a sua parte. Mas eu te garanto que eu posso te ajudar a aprender inglês muito mais rápido com um direcionamento para os seus objetivos. Então, se você quer saber mais sobre as minhas aulas particulares, me chame no número do primeiro comentário desse vídeo que eu te explico tudo sobre as aulas, incluindo o preço, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até mais.